Nós estamos recebendo aqui o pastor Moisés Leopoldino. Chega aqui, meu amado, vamos recebê-lo aqui com aplauso. Ele vai ser instrumento de Deus para as nossas vidas. Deus te abençoe e te use. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz de Cristo. Que Deus abençoe você e sua casa com todas as sortes de bênçãos. E que o ano de 2022 seja o ano do romper de Deus na sua vida. O ano de 2022 você vai fazer muito culto de ação e graça. Vai contar muito testemunho de vitória. E o Senhor Deus vai te abençoar com a bênção que enriquece e não acrescenta dores. Enquanto os meus irmãos encontram o livro de Neemias, capítulo de número 6, se um tecladista ficar por ali, eu prometo que quando eu voltar de Minas, eu trago um queijinho para ele. Enquanto os irmãos estão encontrando Neemias capítulo 6, irmãos, deixa eu fazer aqui em um minuto meus agradecimentos. Estou muito feliz de estar aqui. Como disse o cantor Lucas, as minhas pernas também estão tremendo. Agora eu não sei se é de medo ou se é de alegria, mas está tremendo. Na verdade não é medo, é respeito, né? E eu estou muito feliz de estar aqui esta noite. E eu tenho um testemunho para contar publicamente. E eu estava esperando o dia que Deus me desse essa oportunidade. No começo da pandemia, eu mudei para o estado de Minas Gerais para ficar mais próximo dos meus pais. E logo naquela primeira fase da pandemia, eu gastei uma pequena reserva que eu tinha. A pandemia fechou, travou tudo. Evangelista precisa viajar, pregar. E surgiu para mim a oportunidade. Um rapaz me disse, olha, não é o que você está acostumado, mas se você quiser trabalhar de ajudante aqui na construção, eu disse, é para já. Eu tenho uma esposa e um filho, preciso colocar comida em casa, né? E eu sou bom, eu sou um servente bom, viu, irmão? Sou bom de serviço. Fui trabalhar, e trabalhei ali algum tempo, e nesse tempo, um amigo, pastor Jabes de Alencar, estava conversando com o pastor Silas e citou o meu nome. E o pastor Silas não me conhecia, eu conheci o pastor Silas pessoalmente hoje. E ele falou de mim para o pastor Silas, e naquele momento mais difícil da pandemia, eu fui assistido. O pastor Silas ajudou alguns itinerantes, alguns evangelistas do Brasil, e mesmo sem me conhecer, inseriu o meu nome naquela lista, e por alguns meses abençoou a mesa da minha casa e da minha família. Pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Que a eternidade possa recompensar o Senhor, pastor. O Senhor Deus continue lhe abençoando. Minha gratidão a Deus pela vida do pastor Odilton, pastora Elisete, pastora Josiane, pastor Alexandre, tantos amigos aqui, o Lucas, o Davi. Deus abençoe a todos. Meus amigos que congregam aqui, o Eliel, o Gesiel. Vamos lá, Neemias capítulo 6, versículo 15. Meu grande abraço, fraternal abraço ao pastor Oséias Santos, lá de Pernambuco, sempre estou lá com ele, é um grande amigo e conselheiro, que tem me ensinado muitas coisas e me ajudado muito. Neemias capítulo 6, versículo 15, diz assim: o muro ficou pronto no 25º do mês de Elu, em 52 dias. Quando os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, porque reconheceram que foi o Senhor nosso Deus quem fez essa obra. Porque reconheceram que foi o Senhor nosso Deus que fez esta obra, e você diz amém. Meus queridos irmãos, eu queria falar hoje sobre por que Neemias rompeu. Judá passou por um cativeiro de 70 anos
E Deus havia feito uma promessa que no tempo determinado, quando vencesse esse tempo, ele ia trazer o seu povo de volta, ia restaurar a cidade, etc. Porque Jerusalém foi destruída. Foi invadida 3 vezes e na terceira vez houve uma destruição absurda em Jerusalém. Destruíram o templo, os muros, queimaram as portas. E certo é que Neemias era um dos cativos de Judá que estava em Babilônia. E ele servia ao rei na fortaleza de Suzã. Mas Neemias era um homem apaixonado pela sua nação, apaixonado pela sua cidade, pela história do seu país. Era um homem temente a Deus. E um dia ele recebe lá em Babilônia, lá em Suzã, a visita de um irmão chamado Anani. E ele pergunta para o Anani como vai Jerusalém, e o Anani descreve a situação de Jerusalém, pastor Wellington Lima. E diz, olha, Jerusalém está destruída, os muros estão fendidos, as portas estão queimadas, o povo está passando um extremo sofrimento. E a Bíblia diz que Neemias tomou uma atitude que todos nós deveríamos tomar quando recebemos uma notícia ruim, pesada, ou quando estamos diante de um grande desafio. Depois daquela notícia, a Bíblia diz que Jeremias colocou-se a orar e a jejuar. E Neemias passou algum tempo jejuando e orando por aquela causa. E Neemias era copeiro do rei. O que Neemias era? Vamos lá, Neemias era? Neemias, naquele dia desse acontecimento, ele vai para o seu trabalho, ele está triste, ele está angustiado, mas ele precisa servir o rei. A angústia não pode impedi-lo de exercer sua função. A sua função, a sua vocação, o que ele fazia precisava ser maior do que a sua tristeza. Então ele foi racional, ele não foi vencido por aquele sentimento de angústia, ele foi. Só que aquele dia não deu para esconder a tristeza. Não tem aquela tristeza que dá para você esconder, você esconde do filho, do esposo, sorri, finge que está bem, mas tem dia que a tristeza vem para a face da gente. A tristeza aquele dia veio para a face de Neemias. Neemias aquele dia entrou triste. A Bíblia diz que ele pega a taça de vinho. Vinho na Bíblia representa alegria. Vinho representa? E Neemias está triste, mas está levando alegria ao rei. Porque a minha tristeza não pode me impedir de deixar o rei alegre. E lá vai Neemias. Quando Neemias está servindo o rei olha para ele e pergunta: você está triste? E não é enfermidade, é tristeza de coração. Por que você está triste? Neemias diz: como eu não estaria triste? Se a cidade dos meus pais está destruída, as portas estão queimadas, os muros estão fendidos. O rei olha para Neemias e diz: e o que eu posso fazer para te ajudar? Neemias amava Jerusalém, Neemias amava Israel. Sabe aquela pessoa que tem desejo de fazer um monte de coisa boa, mas tem limitação? Ele quer, mas não pode. Ele quer, mas não tem condição. O Neemias estava vivendo isso. Ele queria fazer, mas não podia fazer. Ele era cativo. Como cativo, ele era limitado. Ele era... Muitas coisas que você gostaria de fazer, você só não faz porque é limitado. Quando Neemias está diante do rei, o rei pergunta para ele: o que eu poderia fazer por você? O Neemias aproveitou a oportunidade, fez uma oração e disse: eu quero cartas. Você consegue repetir isso bem alto? Eu quero cartas. Não, para quem vai receber mesmo, vamos lá? Eu quero cartas. Primeira carta. Eu quero uma carta para os governadores que estão na fronteira. Por que o Neemias pediu isso? Porque o Neemias sabia, pastor Odilto, que o limite de um cativo é a fronteira. Quando ele chegasse na fronteira, ele ia ser barrado, porque ele era limitado. Ele queria ir a Jerusalém, o desejo dele de ir a Jerusalém já existia há muito tempo, mas ele não podia ir, porque para passar na fronteira tem que ter documento, tem que estar documentado, tem que ter uma assinatura permitindo. E o Neemias agora fala para o rei: eu quero uma carta para os governadores que estão da além do rio, para que eles me permitam passar, porque eu preciso chegar em Judá. Eu quero que você levanta comigo assim as duas mãos bem alto. Deixa eu te explicar melhor. O rei vai assinar uma carta de liberação.
Não, eu vou repetir. O rei vai assinar uma carta. E alguém lá na fronteira vai ter que permitir a tua passagem. Deus está dizendo: eu estou abrindo uma porta para você passar. Agora escute o que eu estou te dizendo pela palavra. Sabe o que Deus está dizendo? Você não vai entrar como clandestino. Você não vai entrar como fugitivo. Você não vai quebrar a porta para entrar. Porque eu vou assinar uma carta. Eu vou documentar a tua passagem. E elevar a série me cantúria. Quem acredita que tem uma carta de liberação? Liberação. Quem está precisando de uma liberação aqui? O rei assina a carta permitindo Neemias passar. Quantos dos meus irmãos precisam passar, mas não podem? Querem passar, mas não podem, porque tem uma fronteira te barrando. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Você pode ficar tranquilo que você vai passar lá na fronteira. Porque se eles não respeitam o teu nome e a assinatura do rei, eles vão ter que respeitar. A Bíblia, pode aplaudir o Senhor. O Neemias tinha o desejo de reconstruir, Lucas Agostinho, Jerusalém. Mas reconstruir com o quê e como? O Neemias era um grande construtor. Um construtor, ele desenha para construir ou constrói para desenhar? Então Neemias tinha um projeto. Neemias tinha mas não tinha matéria-prima. Como o rei liberou para ele uma carta para ele chegar em Jerusalém, ele aproveitou a oportunidade e diz assim: teria como o senhor me dar uma carta para o chefe da floresta? Porque eu vou precisar de muita madeira. Mas muita madeira. Para toda obra de madeira. E se o senhor liberar uma carta para o chefe da floresta, eu vou ter a matéria-prima para tirar o meu projeto do papel. Pastor, não entendi, mas eu vou te explicar. Deus não libera madeira para quem não tem projeto. Não, seu irmão não entendeu, diga para ele assim: o desenho é contigo. Diga para ele assim: a madeira é com o rei. Então vai desenhando, vai projetando. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida agora. Os projetos não ficarão no papel. Eu vou repetir: os projetos não ficarão no papel. Deus está dizendo: eu vou liberar matéria-prima para tirar os projetos do papel, da ideia. Deus vai concretizar o projeto e o nome dele vai ser glorificado na tua vida. Você acredita nisso? Dê um glória bem forte para Jesus. O Neemias agora tem a carta para passar. O Neemias agora tem a carta para tirar madeira da floresta. E agora o Neemias consegue um grupo de pessoas, um grupo grande, para ir com ele até Jerusalém. Porque Deus não vai te dar só passagem. Deus não vai te dar só madeira. Deus vai te dar quem acredita no projeto que ele te deu. Neemias pega aquele povo, vai para Jerusalém. Quando Neemias chega em Jerusalém, ele anda dentro da cidade e não sabe nem por onde começar, de tão difícil que era. O desafio era muito grande, a cidade estava em ruínas, os muros fendidos, as portas queimadas. E a Bíblia diz que o Neemias começa embaixo. E quando o Neemias começa embaixo. Onde que o Neemias começa? É por isso que tem gente que não começa. Quando o Neemias começa, o inimigo vem. Você já percebeu que todas as vezes que você começa, o inimigo vem? O inimigo não estava nem passando em Jerusalém mais, foi só Neemias começar. Por que todas as vezes que eu começo, pastor, o inimigo vem? Porque o inimigo sabe que quando você põe a mão, Deus ajuda. Quando você põe a mão, Deus prospera. Quando você põe a mão, Deus faz acontecer. E a Bíblia diz que eles estão lá trabalhando e o inimigo vem e começa a fazer crítica. Crítica destrutiva. Começa a fazer piada. E eu quero dar até um conselho para você, que hoje um simples conselho.
Eu gostaria até que você me ajudasse. Diga para o teu irmão assim, quer começar? Diga para ele assim, prepare para ouvir piada. Todas as vezes que você começar, o inimigo vai usar alguém para fazer uma crítica, uma piada, uma ironia. E a Bíblia diz que Neemias agora ou focava na crítica, ou focava na obra. Ou Neemias parava para ficar ouvindo a piada do adversário, ou Neemias focava na promessa de Deus. Porque você só tem duas opções em 2022. Ou você vai ficar dando ouvido para quem faz piada, ou você vai dar ouvido para quem faz promessa. Segure as duas mãos levantadas, só quem acredita em promessa, promessa, promessa. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Deus me trouxe aqui esta noite para te dizer, não perca seu tempo ouvindo crítica destrutiva. Não gaste teu tempo ouvindo piadas. Não gaste teu tempo, não pare, não seja desmotivado por causa dos que estão criticando o projeto que Deus lhe entregou, porque Deus está dizendo, Satanás só sabe fazer piada, mas eu só sei fazer promessa. E quem está debaixo da promessa, dê glórias a Deus, porque a piada do inimigo não vai cumprir, mas a promessa de Deus vai acontecer em nome de Jesus. Por que o inimigo faz piada? A piada desmotiva. É uma forma de humilhar, é uma forma de ferir. Todas as vezes que alguém te critica de forma destrutiva, ele está querendo te desmoralizar. Ele está querendo te desmotivar. Ele está querendo fazer você desistir. Mas Neemias estava focado. Porque não adianta começar. É preciso terminar. Nós estamos em janeiro. Cuidado para você não começar 100 por hora e terminar parado em dezembro. Cuidado para você não começar a ouvir uma crítica e depois desistir. Você tem que estar focado no que você está fazendo. Neemias não deu nem atenção para o inimigo. Continuou a obra. Aí a Bíblia diz que Sanbalat e Tobias ficou sabendo que o muro estava subindo, o muro estava crescendo. Ele muda de estratégia e diz, olha, eles não desistem. Já que eles não desistem, vamos levantar uma guerra. Vamos levantar uma guerra. Porque para desistir, eu preciso estar desmotivado. Mas para mim fugir, eu preciso estar com medo. O inimigo diz, já que eles não se desmotivam, já que eles são perseverantes, já que eles são insistentes, então eu vou para o terror. Eu vou para o terror. Eu vou para a guerra. Eu vou fazer eles fugirem. E o inimigo preparou tudo para fazer o povo de Deus fugir. Só que o diabo esquece que ele até chega, mas Deus chega na frente. Os irmãos lembram de uma passagem que o rei da Síria fez uma reunião só com a elite. E diz assim, tem um dedo duro aqui. Por quê, rei? Porque toda reunião secreta que a gente faz para pegar Israel, toda emboscada contra Israel dá errado. Quando a gente chega lá, eles não estão. Quando a gente chega lá, não dá certo. Tem alguém aqui levando informação. Mas tinha um desviado congregando lá na Síria, com Ben-Hadad. Ele disse, não, rei, eu conheço esse negócio aí, eu posso explicar para o senhor como é que funciona. O rei disse, se não tem ninguém dedurando, o que está acontecendo? O rapaz disse para ele assim, não é quando o senhor conta para a gente não. Quando o senhor está no teu quarto de dormir, com a janela e a porta fechada, sem falar nada, só do senhor pensar em fazer mal a Israel, Deus vai lá em Samaria e conta tudo para o profeta. Segura assim a tua mão levantada que eu tenho uma palavra de Deus. Deus chegou na frente. O inimigo chegou, mas chegou atrasado, porque Deus já te preparou. Diga glórias a Deus, porque você vai estar preparado para o dia da batalha. Mas vamos lá. Levantou uma guerra. Deus prepara Neemias. E Neemias diz ao povo, olha, é o seguinte. Nós vamos ter que agora fazer hora extra. E além de tudo, teremos que trabalhar com ferramenta em uma mão e arma na outra. Me ajude. Levanta a mão esquerda e diga, ferramenta em uma mão. Levanta a direita e diz, arma na outra. Vamos lá de novo? De novo? Quando
Quando o inimigo veio, ele pensou que só tinha ferramenta. Porque os irmãos já percebeu que tem gente que ele é bom de trabalho? Com a ferramenta ele é bom. Ninguém toca igual ele, ninguém canta igual ele, ninguém prega igual ele. Tudo que ele faz dá certo. Ele tem uma mão para fazer as coisas. Seja em qual área for, no profissional, na igreja, no ministério, em casa. Porque tem gente que é bom com as mãos, irmão. Com a ferramenta, ele é muito bom. Agora, só tem um problema. Tem gente que é bom com a ferramenta, mas é péssimo com a arma. Tem gente que é bom de serviço, mas é ruim de guerra. Aí o inimigo diz assim, ele está trabalhando muito. Sabe o que eu faço? Eu levanto ele numa guerra na casa dele e tiro ele de casa. Eu levanto uma guerra naquela rua e tiro ele daquela casa. Eu levanto uma guerra naquela empresa e tiro ele de lá. Só que Deus não te deu só ferramenta. É ferramenta em uma mão e arma na outra. E a arma da nossa milícia não é carnal, ela é espiritual e poderosa em Deus para desfazer fortaleza. Vamos lá, levanta as duas mãos, porque tem ferramenta em uma mão e tem arma na outra. Nós estamos trabalhando, focados no projeto, fazendo a obra de Deus. Queremos romper em 2022. Nós vamos trabalhar. Mas se o inimigo vier para a guerra, vai ter guerra. Se ele vier para a batalha, vai ter batalha. E se ele vir quente, nós vamos estar fervendo. Porque Deus nos preparou. Salmo 144, ele adestra as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Nós não vamos fugir, nós vamos enfrentar. E eu vou liberar uma palavra aqui que o Espírito Santo está me dizendo. O inimigo levantou uma guerra para te tirar de lá. O inimigo levantou uma guerra naquela casa para te tirar daquela casa. O inimigo levantou uma guerra na família para te tirar de dentro do meio da família. Deus te abriu uma porta e o inimigo levantou uma guerra na empresa para te tirar de lá. E Deus está dizendo na palavra, não é para fugir. Não é para correr. Não é para bater em retirada. Quem quer romper vai ter que enfrentar. Quem quer romper vai ter que ter coragem. Porque você não tem só ferramenta, você não é só bom de trabalho, não, você também é bom de guerra. E se Satanás bater na porta, você vai abrir a porta com a espada desembainhada na mão, dizendo: aqui tem um valente de Deus e eu vou lutar pelas causas que o Senhor Deus me entregou. Diga glórias a Deus. Então o povo não desistiu e não fugiu. Diga comigo, não desistiu e não fugiu. Aí o inimigo olhou e disse: olha, eles não desistem e eles não. Mas o inimigo ficou observando e percebeu que o povo estava cansado. O povo estava? Eu pergunto, vocês respondem: desistir é errado, sim ou não? Fugir é errado, sim ou não? Agora pergunta para o teu irmão: e cansar é errado? Cansar não é errado, cansar é humano. Quando o inimigo não consegue fazer você pecar um pecado espiritual, ele trabalha na sua fragilidade humana. Ela é mulher de Deus, mas ela cansa, eu espero. Ele é de oração, mas não é de ferro, eu vou esperar. Ela é uma mulher virtuosa, mas não é de ferro, uma hora ela cansa. Ela vai cansar. E o inimigo ficou lá esperando. E o Neemias cansou, e o povo cansou. O que o inimigo fez? Uma festa no Vale de Ono, preparou uma festa no Vale de Ono, uma festa da traição. E foi tentar convencer Neemias de que ele estava gastando muito tempo com o projeto. Provavelmente o inimigo disse: Neemias, você está cansado, Neemias, mas também sua vida é só muro, sua vida é só obra, sua vida é só Deus, sua vida é só igreja, sua vida é só ministério, sua vida é só família, está vendo? Qualquer um cansa. Agora é o seguinte, Neemias, você é humano, o humano cansa. Faz o seguinte, pede para Deus um tempo e vai lá em Ono. Não gosta só de igreja, culto, santa ceia, glória a Deus, não. Você está precisando de participar de uma festa de Ono. Lá em Ono rola umas músicas diferentes. Lá em Ono eu te apresento umas pessoas diferentes. Você fica aí do lado dessa treva, passando prova, pedindo para Jesus salvar. Lá em Ono eu te apresento muito melhor. Desce daí, Neemias. Vamos lá para a festa de Ono. E o Neemias cansado. Aí os mensageiros chegaram, o Neemias estava em cima. Onde o Neemias estava? Fica tranquilo, a primeira vez que ele chegou, Neemias estava embaixo, o muro está subindo.
O muro está rompendo. O muro está crescendo. Chegaram para Neemias e disseram: Neemias, desce daí. Tem uma festa para a gente ir. O Neemias, cansado, lá de cima faz assim. Dá um grito e diz: estou fazendo uma grande obra. Agora levanta a mão direita e grita comigo: e não posso parar. Para tremer, diga de novo. Agora olha para mim. Você concorda que eu não posso é diferente de eu não quero? Tem dia que eu quero parar, mas diz para o teu irmão: mas eu não posso. Pai, tem dia até que dá uma vontadezinha de parar, mas eu não posso parar. Pastor, o senhor me dá um motivo para não parar? Sim. Lembra onde você começou e onde você já está. Quer mais um motivo para não parar? Quem te confiou o projeto acreditou que você terminaria. Você quer mais um motivo para não parar? Você é referência para alguém. Tem alguém mais fraco que você. E vou te dar uma notícia para te deixar preocupado. Se você parar, outros param. Tem gente que se você disser agora, parei, ele diz, parei também. Você é referência. Você é força, você é coluna de Deus naquele lugar. E se você parar, outros vão parar. Pastor, o senhor me dá mais um motivo para não parar? Dou. Se você levantar as duas mãos aos céus. Pastor, por que eu não posso parar se eu estou cansado? Por que eu não posso parar se eu estou cansada? Por que eu não posso parar se eu sou humano? Eu vou te falar por que você não pode parar. Porque está escrito em Isaías 40, 28, não ouviste? O Deus do céu não cansa e nem se fadiga, mas Ele dá força para quem está cansado. E Ele multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Receba essa palavra de Deus agora, no dia 3 de janeiro de 2022. Os que esperam pelo Senhor, os que esperam pelo Senhor, terão suas forças renovadas. Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Só quem quer receber força de Deus, força de Deus. Isso, por um minuto feche os teus olhos e adore a Deus. Decalamácia de omiente a nuvem erga. Deus está dando força a alguém agora. Deus está dizendo: mulher, você está cansada, mas não vai desistir. Está cansada, mas não vai fugir. Está cansado, mas não vai parar. Você é humano, a sua mente cansa, o seu emocional cansa, seu físico cansa, mas Deus te renova, mas Deus te dá força, mas Deus te dá coragem. E Ele te trouxe aqui esta noite para te dizer: não haverá desistência, não haverá fuga e não haverá paralisação. 2022 nós vamos romper na fé, na força de Deus, em nome de Jesus. Não desisto. Não desisto. Não desisto. E quando alguém fizer uma piada, não desisto. E quando levantar uma guerra, não fujo. E quando você se cansar, não paro. Não paro. Derebai, Osé. Você tem coragem de dizer para duas pessoas: você não pode parar? Pode. Deremência. Você não pode parar.